Minha irmã me deu um teste de DNA, rindo. Talvez explique por que você é o erro de outro homem. Meses depois, o advogado da herança da família ligou com urgência por minha causa. Eles ficaram pálidos. Eu havia completado 17 anos, mas à mesa parecia que estávamos comemorando o aniversário de uma sentença. Lorraine estava sentada à minha frente, segurando o guardanapo como se estivesse se agarrando à beira de um precipício. Curtis cortava o bolo em quadrados perfeitamente uniformes de forma mecânica, embora ninguém o tivesse pedido para brincar de cirurgião de cozinha. Darlene, como sempre, estava de lado para mim, para que fosse mais fácil lançar olhares que cortavam mais do que seu manicure. Rex estava ao lado, tenso, mas ainda tentando sorrir, como uma criança que não entende que o filme há muito tempo não é mais uma comédia familiar. Bem, aniversariante, como é a sensação de estar quase adulta? Finalmente, Curtis emitiu algo além do barulho da faca batendo no prato. Normalmente, respondo colocando nessa palavra todo o espectro de "e eu não estou nada bem. Eu fugiria daqui se tivesse para onde ir." Normalmente, imitou Darlena com uma voz fina. Imaginem, viver 17 anos em uma família estranha e dizer normalmente. É um talento. Lorraine estremeceu. Para, disse ela baixinho. Nós combinamos. Nós combinamos não estragar o humor dela, interrompeu Darlena. Eu estou apenas constatando um fato. Ela mesma disse que sabe que não é nossa. Agora vamos fingir que o papai não morreu e que o DNA se misturou magicamente? A palavra papai soou como algo proibido. Gavin há muito tempo se tornou parte do arquivo da nossa vergonha familiar. Não mencionar sem necessidade extrema, não trazer à luz para não ver quanto há de mentira ali. Para mim, ele era o homem das fotos em um velho álbum que Lorraine escondia no armário atrás dos casacos de inverno. O homem que me segurava no colo em uma fotografia amarelada, sorria e não desconfiava que esse momento seria examinado com lupa de dúvidas. Eu disse, chega. A voz de Lorraine falhou. Hoje é o aniversário dela. Rex, como se sentisse a chance de mudar de assunto, me cutucou com o cotovelo. Eu também preparei um presente. Ele resmungou e puxou de debaixo da mesa um papel enrolado. Bem, você gosta dessas raposas, lobos? É um coiote, gênio. Darlene rebateu automaticamente. Rex ficou vermelho. Obrigada. Eu desdobrei cuidadosamente o papel. No desenho havia um coiote que estava em cima de um velho caminhão. No meio da noite, as linhas eram tortas, mas havia algo vivo, autêntico nelas. É incrível, realmente incrível. Rex se endireitou. É só um rascunho. Veja, Curtis sorriu torto. Temos um artista em crescimento. Nós, repetiu Darlena secamente, fazendo ênfase. Nós, na nossa família. Ela me olhou como se eu fosse o próprio coiote, mas não em cima do caminhão, e sim debaixo das rodas. Eu mastiguei um pedaço de lasanha, embora a comida tivesse gosto de papelão. Havia um nó na minha garganta, mas engolir era necessário. Caso contrário, eu teria que dizer algo em resposta. E eu havia entendido há muito tempo que, naquela casa, o silêncio era mais barato do que a verdade. A propósito sobre a nossa família, a voz de Darlene se aqueceu tanto que isso só fez com que ficasse ainda mais frio. Eu também tenho um presente. Ela se levantou da mesa e foi para a sala de estar. Lorraine tentou dizer algo, mas se calou ao ver a má expressão no rosto dela. A mesma que ela tinha quando uma vez jogou fora minhas coisas velhas para liberar espaço. Dar, não precisa, sussurrou Lorraine. Nós já conversamos. Mãe, relaxe. Ela jogou por cima do ombro. Isso é só uma brincadeira. Uma brincadeira feita por Darlena sempre foi algo entre um soco no estômago e uma tortura refinada.
Ela voltou com uma caixa quadrada, embrulhada em papel brilhante com estrelas douradas. Na caixa havia o logotipo de uma empresa de testes genéticos que eu havia visto na internet, mas nunca havia acessado pelo site. Não precisava pagar por informações que eu já sabia desde os 16 anos. Ela colocou a caixa na minha frente como se fosse uma bomba. Só não me diga que é aquele kit em que você precisa cuspir em um tubo. Eu já estou desiludida com a humanidade. Tentei brincar, mas minha voz saiu seca. Ah, não! Os olhos de Darlena brilharam. Ah, ainda melhor. Darlena, pare. Lorraine afastou o prato e se levantou. Eu proíbo. Você proibiu muitas coisas, mãe. Ela interrompeu. Só que nem tudo deu certo, não é? Curtis engoliu o ar, como se estivesse engolindo sua própria presença. Talvez não hoje, ele murmurou. Hoje é perfeito. Darlena empurrou a caixa mais para perto de mim. Abra, vamos, é o seu dia. Rex olhava tensamente para mim e para essa caixa, como se esperasse que algo vivo saltasse de lá e mordesse sua mão. Eu senti minhas palmas ficarem pegajosas. Na minha vida não havia surpresas que terminassem bem. Eu rasguei o papel. Embaixo dele não havia um conjunto vazio, mas uma fina pasta de plástico com o mesmo logotipo e meu nome impresso em letras de imprensa, abaixo do sobrenome, um código de barras e algum número longo. Surpresa, disse Darlena quase ternamente. Talvez isso explique por que você é a falha de outro homem em nossa família. Eu já fiz o teste por você. Aqui estão os resultados. Feliz aniversário. A frase pairou no ar como o cheiro de comida queimada. Lorraine sentou-se abruptamente como se tivesse sido arrancada a espinha dorsal. O rosto empalideceu tanto que as sardas se tornaram manchas escuras. Curtis desviou os olhos e se interessou subitamente por sua faca. Rex piscou confuso. Ele sabia que eu não era filha biológica, mas, suponho, nunca pensou em como isso poderia ser usado como uma arma. Eu olhei para a minha linha impressa, Ellie Crane, e pensei que era estranho ver meu nome no papel e não sentir que era sobre mim. Parecia que tudo se referia a outra garota que havia feito uma estupidez, nascido do homem errado. Você... O que fez? Havia um tom de metal na voz de Lorraine que eu não ouvia há muito tempo. Você sem a permissão dela? Oh, mãe, não comece! Revirou os olhos Darlena. Eu apenas peguei a escova de dentes dela. Ela não se importaria em saber quem realmente é, certo? Eu já sei quem sou, disse eu baixinho. Darlena sorriu amplamente como uma apresentadora de TV que finalmente chegou ao clímax do roteiro. Agora é oficial. Tudo está lá. Parentes, porcentagens, mapas de ancestrais. Talvez você encontre uma nova família que valorize sua personalidade. Dar, sussurrou Lorraine. Ai, leve isso, e imediatamente. As mãos dela tremiam. Eu notei como ela pressionava os dedos contra a têmpora. Era o que ela fazia quando tentava controlar a enxaqueca, como se a dor de cabeça pudesse ser contida pelas mãos, como uma notícia ruim. Do que você tem medo? Darlena desviou o olhar para ela. Que o papel confirmará o que todos já sabem? Ou que lá estará o nome que você tanto se esforçou para apagar da nossa vida? Lorraine apertou os lábios. Chega, disse eu. Não preciso desse... presente? Sugeriu Darlena. Circo. Peguei o envelope e o enfiei no bolso da jaqueta e me levantei da mesa. Eu ainda não trouxe o bolo, disse Lorraine, confusa. Não estou com fome. Saí da cozinha sob o rugido de um silêncio tenso. Atrás de mim, ouvi as palavras abafadas de Lorraine, seguidas da voz aguda de Darlena. Não entendi o que elas estavam dizendo. Tudo isso eu ouvi muitas vezes em diferentes variações, sobre erros, responsabilidade, como tudo foi difícil. As palavras perdem o valor quando são usadas por anos como papel de parede para cobrir rachaduras. No meu quarto, eu fechei a porta com o pé e joguei a jaqueta na cama. O envelope caiu e bateu no chão, fazendo um som suave, como um peixe jogado na praia. Eu fiquei parada por um tempo, olhando para ele. Depois, me aproximei,
Peguei, sentei na beira da cama, os dedos rasgaram automaticamente a borda. Dentro havia um relatório de várias páginas, gráficos, colunas, porcentagens, algumas recomendações de saúde. Os olhos escorregavam, sem se fixar, até pararem na seção Parentes Biológicos. Lá, preto no branco, estava escrito: ligação provável de primeiro grau. Bella Rothman, provável avó biológica. Abaixo, há mais alguns nomes com o mesmo sobrenome em diferentes graus de parentesco. Rothman. O sobrenome não me dizia nada, não era uma chave mágica para as memórias, como nos filmes, apenas um conjunto de letras que de repente se tornou minha representação. Na coluna Origem havia porcentagens de certos grupos étnicos, porcentagem europeia, porcentagem de outra coisa. Em nenhum lugar havia um gráfico de sentimento de autoestima ou habilidade de não ouvir quando você é humilhado. Eu reli a linha sobre Bella 2 vezes. Avó biológica. Em algum lugar há uma mulher que nem desconfia que seu nome está impresso em um relatório que está na cama de uma garota desconhecida em um quarto bagunçado da periferia. Eu a imaginei. Talvez ela tenha sua própria vida, seus próprios netos, seus próprios aniversários, sem presentes como esses. Talvez ela esteja assando tortas, talvez gritando na televisão enquanto assiste às notícias, e em algum lugar em seus genes há um pedaço de mim. E daí, pensei, mesmo que eu descobrisse o endereço agora, o que aconteceria em seguida? Bater na porta e dizer: olá, sou o produto do erro do seu filho e da mulher casada. Posso vir para o Natal? A garganta se apertou novamente. Não era novidade para mim que eu era uma estranha. A novidade era que agora esse estranho tinha um sobrenome. Eu dobrei lentamente, com cuidado, ao longo das linhas de dobra do relatório, para não ver nenhuma palavra, e o rasguei ao meio. Depois, novamente, e mais uma vez, até que o papel se transformasse em um punhado de pedaços brancos que lembravam doces de uma festa muito ruim. Joguei tudo fora no lixo debaixo da mesa. Pronto, disse a si mesma, nenhum Bell, nenhum Rothman, nenhuma história desnecessária. Atrás da porta ouviam-se vozes abafadas. Alguém bateu na porta do armário. Eu não queria sair e participar da discussão pós-festa, onde cada um fingia se arrepender. Deitei-me sobre a coberta, fixei o olhar no teto, onde há alguns anos eu mesma havia colado estrelas fluorescentes. Elas há muito tempo não brilhavam mais à noite, mas tirá-las era preguiça, assim como mudar qualquer outra coisa. Decidi que no dia seguinte iria para a escola mais cedo e me demoraria mais do que o necessário. Talvez ainda ficasse um pouco na biblioteca. Talvez encontrasse um trabalho para fazer nos fins de semana. Qualquer plano parecia melhor do que mais um almoço com essa família, onde eu havia me tornado um lembrete de um erro alheio. O tempo se esticou. Eu ouvi, mais tarde, Lorraine bater suavemente na porta e, sem esperar resposta, ir embora. Quando Rex voltou, fechou a porta do seu quarto com cuidado. Enquanto isso, Darlena falava alto ao telefone, rindo como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. Para ela, era provavelmente uma piada. Não percebi quando adormeci. Tive um sonho vago, fragmentos de rostos, pedaços de estradas, uma voz que me chamava pelo nome, mas eu me virava e não havia ninguém. Vários meses se passaram. A primavera deu lugar ao verão. A escola se transformou em uma maratona interminável de provas e conversas sobre faculdade. Eu trabalhava após as aulas em uma pequena loja de animais perto de casa. Limpava gaiolas, arrumava comida nas prateleiras, ouvia crianças pedindo tartarugas e hamsters aos pais. Em casa, eu chegava tarde e quase não parava na cozinha. Nossas conversas se resumiam a como você está e onde você esteve. Era como se tivéssemos concordado que não haveria mais grandes conversas naquele apartamento. Sobre o envelope eu me lembrava raramente, e sempre que me lembrava sentia uma leve pontada, não de curiosidade, mas de vergonha, como se eu fosse cúmplice do meu próprio escárnio. Eu fiz tudo o que pude.
Destruí o papel, joguei fora o nome, ignorei a chance de cavar no passado de outra pessoa. Tudo mudou numa terça-feira, quando eu e Lorraine estávamos sentadas na cozinha. Eu raramente ficava sozinha com ela, mas naquele dia a mudança no zoológico mudou e eu voltei mais cedo. Ela estava contando algo em um bloco de notas, conferindo com as contas. Eu estava aquecendo a pasta de ontem no micro-ondas. O telefone tocou abruptamente, quase agressivamente. Lorraine se enrijeceu, olhou para a tela e franziu a testa. Número desconhecido, murmurou. Será que são os cobradores novamente? Eu já paguei tudo. Pode ser spam, disse eu. Ela ainda assim atendeu. Alô? Sua voz ficou formal, como sempre quando falava com alguém desconhecido. Eu mexia a pasta de forma maquinal enquanto uma voz masculina baixa e clara vinha do fone. Eu não estava prestando atenção até ouvir meu nome. Sim, Ellie Crane. Eu entendo que estou ligando para o antigo número de contato listado no perfil. Preciso falar com ela ou seu representante legal. Lorraine ficou tão tensa que a caneta do bloco de notas quase quebrou em seus dedos. Ah, quem está falando? Meu nome é Sir Galloway, respondeu a voz calmamente. Sou o advogado da família. Estou ligando sobre questões de herança. Recentemente, Oswald Rothman faleceu e em seu caso surgiram informações que dizem respeito à sua filha. Eu parei de respirar. A colher ficou suspensa no ar. Lorraine levantou os olhos devagar para mim, e neles havia a mesma coisa que naquela noite em que Darlene colocou o envelope na minha frente. Qual outra coisa? Ela sussurrou. Naquele lado da linha, o homem continuou com um tom uniforme, mas sua voz ressoou em minhas têmporas mais alto do que o tic-tac do relógio na parede. Seria melhor discutir isso pessoalmente. Posso oferecer um encontro em meu escritório já esta sexta-feira? Acredite, Sra. Crane, é uma questão que você definitivamente vai querer discutir, especialmente se o sobrenome Rothman significa algo para você. O escritório do Sr. Galloway não era como eu esperava. Não era um daqueles com janelas panorâmicas e mesas de vidro que mostram nos seriados de advogados. Era um prédio antigo no centro da Filadélfia, com escadas estreitas que rangiam sob os pés, e um corredor que cheirava a madeira antiga e algo azedo, como o ar parado em uma biblioteca. A placa na porta, Galloway e parceiros, direito de herança, parecia ter sido pendurada ainda nos anos 90. Nós estávamos sentados em uma sala de espera em cadeiras duras. Lorraine segurava sua bolsa como se tivesse medo de que alguém a arrancasse. Curtis olhava para o telefone, mas a tela não estava acesa. Ele simplesmente segurava-o para ter algo para olhar. Eu tentava não pensar no que estava fazendo ali, no fato de que o sobrenome Rothman, que eu havia rasgado em pedaços e jogado fora, de alguma forma não havia desaparecido. A secretária, uma mulher de 50 anos com óculos presos a uma corrente, acenou para nós. O Sr. Galloway irá recebê-los agora. Entramos no escritório onde um homem de 60 anos, magro, vestido com um terno escuro, com cabelos grisalhos cortados com precisão e uma barba, estava sentado atrás de uma mesa maciça. Ele se levantou, estendendo a mão primeiro para Lorraine e depois para Curtis. Ele me ignorou, provavelmente decidiu que os mais velhos eram mais importantes. Sente-se, por favor, disse ele, indicando com um gesto as cadeiras em frente. A voz era agradável, calma, como a de uma pessoa acostumada a dar notícias que fazem os outros perderem o equilíbrio. Nós nos sentamos. Galloway abriu a pasta e retirou alguns papéis. Entendo que meu telefonema foi inesperado, começou ele, olhando para Lorraine. Portanto, permita-me explicar a situação de uma vez. 3 meses atrás, Oswald Rothman faleceu. Ele era um homem rico, proprietário de lotes de terra, propriedades comerciais e investimentos. No testamento, ele dividiu os bens entre seus filhos e todos os netos biológicos. Ele fez uma pausa, transferindo o olhar para mim.
Nomeou 5 netos especificamente, mas também acrescentou um item. Qualquer outro descendente biológico de meus filhos, conhecido ou desconhecido, tem direitos iguais à parte da herança. Não é um ponto raro em testamentos de pessoas com grandes fortunas. Ele previu a possibilidade de existência de parentes que a família pode não conhecer. Lorraine apertou os lábios. Curtis inclinou-se para a frente. E o que? Vocês estão procurando todos os possíveis desconhecidos? Sua voz era cautelosa, mas já havia curiosidade nela. Exatamente, assentiu Galloway. Eu contratei uma empresa de genealogia especializada em encontrar herdeiros por meio de bancos de dados de DNA. É uma prática legal e comum em casos semelhantes, e foi assim que descobrimos o perfil da sua filha. Ele me olhou. Ellie Crane. O perfil foi registrado em um dos maiores serviços de DNA há alguns meses. Os resultados mostraram uma ligação genética com a família Rothman, especificamente com Bella Rothman, viúva de Oswald, e seu falecido filho Devin. A palavra Devin soou como um golpe. Lorraine estremeceu tão visivelmente que Galloway fez uma pausa. Você conhece esse nome? Perguntou ele suavemente. Ela assentiu, sem levantar os olhos. Sim. Então, talvez seja mais fácil ouvir o que vem a seguir. Devin Rothman, filho de Oswald, morreu há 10 anos em um acidente de carro. Ele tinha 33 anos. Ele nunca se casou e não teve filhos oficiais. Senti algo se contrair em meu peito. 10 anos atrás eu tinha 7 anos. Ainda me lembrava de Gavin. Não muito bem, em fragmentos, mas me lembrava. E em algum lugar, a algumas ruas ou milhas de distância, um homem estava morrendo. Um homem que na verdade era meu pai. E ninguém dizia nada. Mas a análise genética é inequívoca, continuou Galloway. Ellie Crane é a filha biológica de Devin Rothman e, portanto, a neta de Oswald. Ela tem direito a uma parte da herança, de acordo com o testamento. Curtis se endireitou na cadeira. De qual parte estamos falando? Perguntou ele rapidamente. Galloway não se apressou em responder. Ele virou lentamente a página. O valor total dos bens de Oswald Rothman é estimado em aproximadamente 30 milhões de dólares. Depois do pagamento dos impostos federais, estaduais e das despesas legais, restam cerca de 24 milhões de dólares de ativos líquidos. De acordo com o testamento, Bella, como viúva, não recebe nada. Ela já está assegurada com seus próprios bens que Oswald lhe transferiu durante sua vida. A herança é dividida igualmente entre os 2 filhos vivos e os 6 netos, um total de 8 herdeiros. Isso significa que cada um recebe aproximadamente 3 milhões de dólares, talvez um pouco menos, dependendo da avaliação final dos bens. O número pairava no ar como algo irreal. 3 milhões de dólares. Nunca vi tanto dinheiro junto. Não imaginei como ele parecia. Para mim, era como o nome de um planeta. Sabes que existe, mas não entende o que fazer com isso. Curtis sorriu pela primeira vez em todo esse tempo. Isso é incrível, disse ele voltando-se para Lorraine. Isso vai mudar tudo. A hipoteca, a educação de Rex. Poderíamos... Curtis, interrompeu ela abruptamente. Ele se calou, mas o sorriso não desapareceu. Apenas se tornou menos notável, mas ainda assim permaneceu, como uma mancha em um vidro. Galloway colocou as mãos sobre a mesa. Estou obrigado a avisá-los. Os outros herdeiros já foram informados sobre a existência de Ellie. 2 filhos vivos de Oswald e 5 netos. Eles estão esperando pela confirmação oficial após exames adicionais. Alguns deles já expressaram, digamos, preocupação com a situação. Eles acham que estamos mentindo? Perguntei. Galloway me olhou pela primeira vez não como uma criança. Eles acham que isso é suspeito, que o perfil surgiu repentinamente, alguns meses antes da morte de Oswald, que talvez seja uma tentativa de obter ilegalmente acesso à herança. Mas isso não é verdade, explodiu Lorraine. Eu nem sabia que ele havia morrido. Eu não sabia nada sobre essa família nos últimos anos.
Eu não posso fazer nada aqui, disse Galloway calmamente. A lei exige provas, não fé. Então, vamos fazer um novo teste. É um procedimento padrão. Se o resultado for confirmado, e ele será confirmado, pois o primeiro teste foi feito por um laboratório certificado, Ellie será oficialmente reconhecida como herdeira. O resto é uma questão de tempo e papelada. Ele puxou outra folha. Outros herdeiros vivem em diferentes lugares. Bella Rothman e seu filho Jules estão na cidade vizinha, a 2 horas daqui. Outros netos estão espalhados pelo estado. Até agora, ninguém manifestou desejo de se encontrar pessoalmente. Mas eu pressinto que mais cedo ou mais tarde eles vão querer saber quem é Ellie Crane. Eu senti algo gelar por dentro. Encontrar pessoas que me consideram uma vigarista, que provavelmente me odeiam, embora nunca me tenham visto. Quando será o teste? Perguntou Lorraine. Já na próxima semana. Vamos coletar amostras de Ellie e compará-las com os dados genéticos da família Rothman. Isso levará 2 ou 3 semanas. Depois disso, começará o processo de formalização da herança. Galloway se levantou, sinalizando que a reunião havia terminado. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Vou manter vocês informados. Saímos para a rua, onde já estava escurecendo. Curtis foi imediatamente para o carro, digitando algo no telefone. Lorraine estava parada na calçada, olhando para o lado como se tentasse se recompor. Eu me aproximei dela. Mamãe! Ela se virou. Os olhos estavam vermelhos, embora as lágrimas ainda não tivessem caído. Ellie, Por que você não me disse? A voz saiu mais baixa do que eu queria, mas mais firme do que eu esperava. Todos esses anos, por quê? Ela engoliu em seco. Eu não estava certa na época. Eu pensei que Gavin... Você pensou ou sabia? Ela ficou em silêncio. Depois baixou o olhar. Eu tinha medo. Tinha medo de que se eu dissesse tudo se despedaçaria. Gavin não aguentaria. E eu não podia ficar sozinha com a criança. Então você escolheu mentir. Eu escolhi sobreviver. Ela respondeu bruscamente, erguendo os olhos. Você não sabe como ele era na época. Ele bebia tanto que não conseguia ficar de pé. Ele gritava. Ele era um erro. Eu estava grávida, sozinha, sem dinheiro. Devin, ele foi apenas um momento de fraqueza, quando eu estava procurando qualquer tipo de consolo. E quando você percebeu que eu era dele? Ela hesitou. Quando você tinha cerca de 1 ano, você começou a se parecer com ele. Os olhos, a forma do rosto. Eu vi e entendi. Mas Gavin já havia parado de beber naquela época. Ele amava você. Ele foi um bom pai nos últimos anos. Eu não podia tirar isso dele, completei por ela. Ela assentiu. Sim, eu não podia. E Devin, ele sabia que você estava grávida? Lorraine balançou a cabeça. Não, quando eu descobri que estava grávida, nós já não estávamos mais em contato. Eu voltei para Gavin. Pensei que a criança fosse dele. Tudo batia com os prazos. E quando percebi a verdade, já era tarde demais para mudar algo. Nós ficamos em silêncio. Os carros passavam, as pessoas passavam, sem nos dar atenção. O mundo não parou, embora o meu tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Vamos, chamou Curtis do carro. Já é tarde. Nós entramos. A estrada para casa passou em silêncio. Curtis tentou dizer algo uma vez, algo sobre novas oportunidades e é importante distribuir tudo corretamente. Mas Lorraine o interrompeu bruscamente. Não, nenhuma palavra sobre dinheiro, não agora. Ele ficou em silêncio, mas eu vi como ele apertou o volante. Como em sua cabeça já giravam números, planos, maneiras de usar minha sorte inesperada. Quando chegamos à casa, Rex saltou para minha varanda. Então? Gritou ele. O que aconteceu? Curtis saiu do carro e começou a contar algo imediatamente. Eu não ouvi. Entrei na casa, passei por eles e subi. Na sala de estar, no sofá, Darlene estava sentada com uma xícara na mão. Ela me olhou e se levantou. Então, sua voz estava tensa. É verdade? Sobre a herança? Eu parei no corredor. Sim, ela empalideceu.
A xícara quase caiu de suas mãos. Quanto? 3 milhões, talvez menos. Darlena colocou a xícara na mesa devagar. Seu rosto mudou. Primeiro choque, depois algo mais, algo pior. Compreensão. É por causa daquele teste, sussurrou ela. Por causa daquele teste que eu mesma. Ela sentou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sabia o que sentia naquele momento. Não era satisfação, não era piedade. Algo no meio, algo cinzento e frio. Sim, disse eu. Por causa dele. Eu fui para o meu quarto e fechei a porta. Atrás dela ouviam-se vozes. Primeiro Curtis explicando algo para Rex, depois Darlena gritando algo, depois Lorraine a acalmando. Eu não ouvia. Eu sentava na cama, olhava para o teto e pensava no homem chamado Devin Rothman, que morreu 10 anos atrás e nunca soube que sua filha vivia em algum lugar. Sobre o fato de que agora eu precisava provar para as pessoas que me odeiam que eu não sou uma fraude. Sobre o fato de que, por esse dinheiro que eu nem pedi, eu teria que pagar com algo maior do que apenas tempo. E então me lembrei daquela mensagem que Galloway não teve tempo de dizer em voz alta, mas que li nos seus olhos. A família Rothman não está apenas preocupada, eles estão prontos para lutar. Comecei a procurar Devin Rothman no Google no dia seguinte à visita ao advogado. Não porque queria, simplesmente não podia evitar. Seu nome se tornou como um espinho que você não consegue tirar porque não sabe exatamente onde ele está. A primeira coisa que encontrei foi um artigo antigo de um jornal local de 10 anos atrás. Homem morre em acidente de carro na rodovia 422. Curto, seco, sem detalhes. Devin Rothman, 33 anos, mecânico, perdeu o controle na estrada molhada, bateu em um guardrail. Morreu no local. Deixou para trás a mãe Bella, o irmão Jules e muitos amigos e colegas. Nenhuma esposa, filhos, noiva. Eu olhava para essas linhas e tentava sentir algo. Mas havia uma sensação de vazio dentro de mim. Esse homem morreu quando eu tinha 7 anos. Eu ainda usava aqueles tênis rosa com luzes de LED e não sabia o que era um pai biológico. Gavin estava vivo, embora bêbado a maior parte do tempo. E em algum lugar na estrada, um homem que poderia ter sido meu pai se minha mãe tivesse dito a verdade, estava morrendo. Encontrei o perfil dele nas redes sociais. A última postagem foi 2 dias antes do acidente. Uma foto de uma motocicleta, um velho Harley, com a legenda: "Finalmente o ajudei a respirar." Poucos curtidas, comentários de amigos: "Lindo, quando vamos dar uma volta?" Rolei para baixo. Fotos da oficina onde ele trabalhava. Mãos sujas de graxa, ferramentas, motores. Mais abaixo, selfies com amigos, alguns cliques de uma viagem às montanhas. Em todas as fotos, ele parecia tímido. Não sorria abertamente, sempre um pouco de lado, como se não estivesse seguro de que sua presença era importante. Ampliei uma foto. O rosto, cabelos escuros como os meus, forma do nariz como a minha. Olhos diferentes, mas havia algo na linha da mandíbula, na maneira como ele olhava para a câmera que era familiar. Olhei para meu reflexo na tela escura do telefone. Talvez eu realmente me pareça com ele. Talvez Lorraine tenha visto isso todos os dias e ficado em silêncio. Fora da porta ouviam-se vozes. Curtis e Lorraine estavam discutindo algo na cozinha novamente. Eu ouvia palavras isoladas: hipoteca, investimento, Rex, faculdade. Eles estavam falando sobre isso desde que voltamos do escritório do advogado. Era como se os 3 milhões já estivessem na conta, esperando para serem distribuídos. Saí do quarto. Na cozinha, Curtis estava sentado à mesa com um notebook. Lorraine estava ao lado da pia, mexendo algo na panela. Eles pararam de falar quando me viram. "Olá", disse Curtis com excessiva alegria. "Nós apenas estávamos discutindo algumas coisas." "Eu ouvi", disse ele tossindo. Bem, isso é importante, Ellie. Precisamos planejar. Você entende que 3 milhões são uma quantia séria. Não podemos simplesmente colocá-los na conta e esquecer." "São meu dinheiro."
disse eu baixinho. Tecnicamente, sim. Ele se inclinou para a frente, colocando as mãos sobre a mesa. Mas você é menor de idade. Você tem 17 anos. Pela lei, até você completar 18 anos, o dinheiro estará sob o controle da sua mãe como tutora legal. Isso é normal. Isso é para sua própria proteção. Olhei para Lorraine. Ela não desviou o olhar da panela. Mamãe, ela colocou a colher devagar. Kurt é correto, disse ela baixinho. Eu não vou gerenciá-los sem você, mas... Somos uma família, Ellie. Nós devemos apoiar um ao outro. Apoiar, repeti. Como vocês me apoiaram a vida toda dizendo que eu sou estranha? Ninguém disse isso, interrompeu rapidamente Curtis. Foi Darlena quem disse, o tempo todo. Darlena é burra, disse Lorraine, finalmente se virando para mim. Ela não sempre pensa antes de falar, mas isso não significa que não sejamos família. Eu queria rir ou gritar, mas em vez disso, simplesmente me sentei na cadeira. O que vocês querem fazer com o dinheiro? Curtis se animou. Bem, primeiro, precisamos pagar a hipoteca. Isso tirará um peso enorme dos nossos ombros. Depois, precisamos economizar para a educação do Rex. Ele logo vai para a faculdade. Podemos investir parte em um negócio. Eu conheço um cara que está abrindo uma franquia. Curtis, interrompeu Lorraine. O quê? Estou apenas dizendo como é. Esse dinheiro é uma chance para todos nós. Para todos vocês, corrigi. Ele franziu a testa. Ellie, não seja egoísta. Você vive aqui, come aqui. Nós a criamos. Sua mãe trabalhou em 2 empregos para manter essa casa de pé. O mínimo que você pode fazer é ajudar a família. Eu não pedi esse dinheiro. Mas você os recebe, ele elevou a voz. E se acha que pode simplesmente pegá-los e desaparecer, está muito enganado. Certo, Curtis. Chega. Lorraine interveio colocando-se entre nós. Não é disso que estamos falando agora. Eu me levantei. Então, do que estamos falando? Ela não respondeu. Apenas me olhou com os mesmos olhos culpados que no escritório do advogado. Eu me virei e voltei para o quarto. Os dias seguintes foram todos iguais. Curtis, de repente, lembrava do quanto custava a educação de Rex. Lorraine simplesmente me mostrava as contas de serviços públicos. Até mesmo Darlene se tornou gentil. Ela entrava no meu quarto, perguntava como eu estava, oferecia assistir um filme juntas. Tudo isso parecia falso, como o sorriso de um vendedor que quer lhe vender algo desnecessário. Certa noite, ela bateu na minha porta e entrou sem permissão. Escute, disse ela sentando-se na beira da cama. Eu sei que não sempre nos demos bem. Não sempre é um eufemismo. Ela apertou os lábios. Está bem, Darren era uma vaca, satisfeita? Mas agora tudo é diferente. Nós somos família e a família deve ficar unida. Agora somos família? Quando o dinheiro apareceu. Não é por causa do dinheiro. Ela se inclinou para a frente. Ellie, eu realmente sinto muito pelo presente. Eu não sabia que as coisas iriam se desenrolar assim. Se eu soubesse... Então o quê? Não teria feito o teste? Ou teria feito e pegado o dinheiro ela mesma? Ela abriu a boca, depois a fechou, levantou-se. Pense o que quiser, mas quando precisar de apoio, estarei aqui. Saiu, fechando a porta mais alto do que o necessário. Eu sabia que ela estava mentindo. Todos mentiam, eles queriam dinheiro, não a mim. Uma semana depois, chegou uma carta. Oficial em um envelope grosso com o logotipo de um escritório de advocacia. Abria na cozinha, enquanto ninguém estava por perto. Dentro havia um documento de várias páginas. O advogado da família Rothman exigia a realização de exames genéticos adicionais. Ele escrevia que a família Rothman não reconhece as reivindicações de pessoas que não tiveram nenhum vínculo com o falecido Devin Rothman durante sua vida e que a aparição de um perfil no banco de dados de DNA em um momento tão conveniente levanta sérias dúvidas sobre as motivações e a autenticidade. Li isso 2 vezes. Eles pensavam que éramos vigaristas, o que a minha mãe planejou tudo isso antecipadamente.
Naquela mesma noite chegou um e-mail. Eu o abri no meu telefone deitada na cama. Remetente: Bella Rothman. Senhora Crane, estou escrevendo pessoalmente porque acho necessário explicar minha posição. Não acredito em coincidências. Seu perfil apareceu no sistema alguns meses antes da morte do meu marido. Isso parece muito conveniente. Meu filho Devin morreu há 10 anos, sem saber da sua existência. Se sua mãe realmente teve um relacionamento com ele, por que não contou a ele na época? Por que ela ficou em silêncio todos esses anos? Exijo respostas antes de reconhecer suas alegações. Com respeito, Bella Rothman. Trancada ao telefone, fiquei olhando para o teto. As estrelas fluorescentes, que há muito tempo haviam parado de brilhar, pareciam pontos mortos na escuridão. Ela estava certa. Por que a minha mãe ficou em silêncio? Por que não disse a Devin? Se ela tivesse dito, talvez tudo fosse diferente. Talvez ele quisesse me conhecer. Na manhã seguinte, Curtis convocou uma reunião familiar. Nós estávamos sentados na sala de estar. Eu, Lorraine, Curtis, Darlena, Rex. A atmosfera estava tensa. Eles exigem mais testes, disse Curtis, segurando a mesma carta. E eles claramente estão com uma atitude agressiva. Precisamos de um advogado, alguém que defenda os direitos de Ellie. Defender seus direitos ou nossos interesses? Não pude me conter. Ele me olhou bruscamente. É a mesma coisa. Não, não é. Lorraine interveio. Ellie, Curtis está certo. Nós precisamos de ajuda jurídica. Já encontrei uma advogada, Tessa Englehart. Ela se especializa em questões de herança. Vamos nos encontrar com ela amanhã. Nós ou eu? Você é menor de idade, repetiu Curtis. Vamos juntos. Rex, que havia ficado em silêncio o tempo todo, disse de repente: E o que Ellie quer? Todos se voltaram para ele. O quê? Ele deu de ombros. É o dinheiro dela. Talvez ela não precise de um advogado. Talvez ela nem queira lutar. Curtis fez uma careta. Não seja idiota, Rex. 3 milhões não são jogados fora assim. Mas é a escolha dela. Chega, interrompeu Lorraine. Ellie, você vai comigo amanhã. Vamos conversar com Tessa. Isso não é discutível. Eu não respondi. Simplesmente me levantei e fui para o meu quarto. Atrás de mim, ouvi vozes abafadas. Eles estavam falando sobre mim na terceira pessoa novamente, planejando, dividindo. Decidiram por mim. Sentei-me à mesa e abri o notebook. Olhei novamente para essa foto de Devin, para o seu sorriso tímido, para as mãos sujas de graxa, para aquele velho Harley. Ele parecia uma pessoa que não incomodava ninguém. Vivia quieto, consertava motocicletas, sonhava com a Califórnia e morreu sem saber que havia uma garota em algum lugar que poderia chamá-lo de pai. Senti algo se contrair no peito. Não era piedade. Algo mais próximo da raiva. A minha mãe tirou isso dele. Tirou isso de mim, e agora todos ao meu redor querem tirar de mim o que o homem que eu nunca conheci me deixou. O telefone vibrou. Uma mensagem nas redes sociais, de uma conta anônima sem foto. Abria. Sua mãe sabia o que estava fazendo. Ela usou meu irmão e agora você está usando a memória dele. Vá embora enquanto pode. Fiquei paralisada. Li novamente. Meu irmão. Jules. Era Jules Rothman quem escrevia. Olhei para a tela, onde suas palavras brilhavam com uma luz fria, e entendi. A guerra apenas começou. A sala do tribunal revelou-se menor do que eu esperava. Não era aquela sala grandiosa dos filmes, mas apenas um quarto com bancos de madeira, um teto alto e o cheiro de papel velho e polirol. Nós estávamos sentados de um lado, eu, Lorraine, Curtis, Darlene e Tess Englehart, nossa advogada. Tess era uma mulher de cerca de 40 anos, num traje cinza severo, com um corte de cabelo curto e um olhar aguçado. Ela falava rapidamente, com confiança, como alguém que estava acostumada a ir a vencer. Do outro lado estavam eles. Bella Rothman, reta como uma flecha num traje preto, com cabelos grisalhos presos num coque baixo. Seu rosto era de pedra, sem qualquer emoção. Ao lado dela, Jules, seu filho,
um homem de ombros largos de cerca de 50 anos, num blazer azul marinho. Ele me olhou como se eu tivesse roubado algo pessoal dele, as mandíbulas cerradas, os músculos da mastigação tensos. Ele claramente mal se continha. Seu advogado, o Sr. Garland, era um homem idoso com óculos de aro dourado e uma voz que soava como se ele estivesse lendo uma sentença. Ele abriu a sessão calmamente, de forma metódica, como um cirurgião se preparando para uma operação. Meritíssimo, começou ele. Este caso não é sobre a lei. A lei aqui é óbvia. Se há um vínculo genético, há direito à herança. Mas este caso é sobre intenções, sobre como as pessoas usam a lei para benefício pessoal, manipulando fatos e se escondendo atrás da inocência. Tess se levantou. Meritíssimo, esta é uma acusação sem provas. Eu fornecerei provas, interrompeu Garland. Vamos olhar para a cronologia. O perfil de Ellie Crane aparece no banco de dados de DNA alguns meses antes da morte de Oswald Rothman. Não foi um ano antes, não foram 5 anos. Foi exatamente quando a saúde do Sr. Rothman começou a piorar, quando ficou claro que o tempo estava se esgotando. Ele levantou uma pasta com documentos. O Sr. Rothman morreu de um ataque cardíaco, mas um ano antes de sua morte, ele já havia tido 2 alertas. Havia sido hospitalizado 2 vezes. Essa informação não era pública, mas nos círculos médicos. Em nossa cidade, todos sabiam. Alguém poderia ter descoberto. Alguém que estava procurando um momento conveniente. Curtis, ao meu lado, tamborilava nervosamente com os dedos no joelho. Lorraine estava sentada imóvel, com as mãos cerradas, tão apertadas que os dedos ficaram brancos. Darlena olhava diretamente para a frente, como se tentasse se tornar invisível. E então, continuou Garland, surge um teste. Não é a própria Ellie Crane quem o faz. Não. Sua irmã, Darlena Crane, secretamente coleta material biológico e registra o perfil. Por quê? A versão oficial é uma brincadeira cruel. Mas pense sobre isso. Não é essa brincadeira um pouco muito oportuna? Não é um pouco muito conveniente? Tess se levantou novamente. Vossa Excelência, isso é especulação. Darlena Crane prestou depoimento sob juramento de que fez o teste sem o conhecimento de sua mãe e irmã, por motivos pessoais. Motivos pessoais? Repetiu Garland, sorrindo friamente. Sim, os motivos são sempre pessoais quando se trata de 3 milhões de dólares. Ele se voltou para Lorraine. Senhora Crane, você afirma que teve um breve romance com Devin Rothman há 18 anos, que engravidou e decidiu que a criança era do seu então marido, Gavin, que nunca contou a Devin sobre a gravidez. Por quê? Lorraine engoliu em seco. Eu não estava certa. Os prazos coincidiram. Eu pensei que fosse de Gavin. Mas depois você percebeu que havia se enganado, disse Garland. Quando Ellie completou 1 ano, você viu que ela se parecia com Devin. Você mesma disse isso em seu depoimento anterior. E o que você fez? Nada. Você não disse a Devin, não o procurou. Por quê? Gavin já havia parado de beber. Ele amava Ellie. Eu não podia tirar a criança dele, completou Garland. Entendo, mas não foi porque, na verdade, Devin era um mecânico solitário e você já tinha uma família estável, que ele não podia lhe dar nada além de problemas desnecessários? Isso não é verdade, sussurrou Lorraine. Então, por que você não lhe disse depois da morte de Gavin? 12 anos se passaram. Devin ainda estava vivo. Você poderia ter ido até ele, dito a verdade, mas você ficou em silêncio, até que surgiu a oportunidade de herdar. Tess levantou-se abruptamente. Meritíssimo, o advogado está manipulando os fatos. Lorraine Crane não sabia sobre a herança até a ligação do Sr. Gallo. Ela não tinha motivo para procurar Devin Rothman, pois ele havia morrido 5 anos antes da morte de Gavin. Garland sorriu. Exatamente, morreu. E Oswald Rothman estava vivo. E era um homem rico. Alguém poderia saber disso.
Alguém poderia calcular. Ele se voltou para mim. Senhora Crane, você afirma que não sabia nada sobre a família Rothman até receber os resultados do teste. É verdade? Eu acenei com a cabeça. Ah, então. Você nunca ouviu o sobrenome Rothman? Sua mãe nunca mencionou? Não. E quando você descobriu que herdou 3 milhões de dólares, o que você sentiu? Fiquei em silêncio. O que eu senti? Confusão, pressão, vazio. Eu não sei. Não sabe? Ele se inclinou mais perto. 3 milhões de dólares, senhorita Crane. Para uma garota de 17 anos, isso muda tudo. Mas você disse que não sabe o que sentiu? Eu não pedi esse dinheiro. Mas você o quer. Eu não. Garland se virou para a sala. Olhem para essas pessoas. Olhem para seus rostos. Eles não vieram aqui em busca de justiça. Eles vieram em busca de dinheiro. Eles veem na morte de Oswald Rothman apenas uma oportunidade de enriquecer. Eu vi Curtis apertar o telefone na mão. Na tela brilhava uma calculadora. Ele estava contando. Mesmo aqui na sala do tribunal, ele estava contando quanto iria ganhar. Algo dentro de mim estalou. Eu me levantei. Tess agarrou minha mão, mas eu me soltei. O juiz me olhou surpreso. Senhora Crane, posso falar? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Posso! O juiz acenou com a cabeça. Fale. Eu me virei para Garland, para Bella, para Jules, para Curtis e Lorraine. Vocês acham que eu quero esse dinheiro? Comecei, e minha voz tremeu. Vocês acham que é divertido para mim sentar aqui e ouvir minha mãe ser chamada de vigarista e eu de trapaceira? Eu sempre soube que não era da família. Eles me diziam isso todos os dias. Minha irmã me lembrava disso a cada oportunidade. Que eu era um erro, que eu era estranha, que eu não pertencia à família deles. Darlena estremeceu. Continuei, mais alto. Meu padrasto nunca me olhou como sua filha, apenas como um fardo que veio junto com a minha mãe. Eu ouvi ele dizer a ela: por que eu tenho que pagar por uma criança de outra pessoa? Eu ouvi eles discutindo sobre mim, sobre quanto eu custo, quanto eles precisam gastar comigo, até mesmo a minha mãe. Ela nunca falou a verdade, porque era mais fácil mentir do que admitir que havia cometido um erro. Lorraine chorou. Eu não parei. E agora, quando o dinheiro apareceu, de repente todos se tornaram carinhosos. De repente eu sou parte da família. De repente meus direitos são importantes. Curtis já distribuiu tudo na cabeça: hipoteca, educação, investimentos. Darlena de repente quer se reconciliar. Minha mãe chora e diz que somos uma família. Mas onde vocês estavam antes? Onde vocês estavam quando eu tinha 12 anos e chorei porque Darlena disse que eu era uma criança do erro? Onde vocês estavam quando eu tinha 15 anos e Curtis se recusou a assinar os documentos para a viagem escolar? Porque para que gastar dinheiro com uma criança estranha? Eu me virei para Bella. Ela estava sentada imóvel, mas algo em seus olhos mudou. Você está dizendo que estou usando a memória do seu filho? Eu nem sequer o conheço. Nunca vi seu rosto exceto nas fotos na internet. Nunca ouvi sua voz. Eu tinha 7 anos quando ele morreu e ninguém me disse que havia um homem lá fora que poderia ser meu pai. Se minha mãe não tivesse decidido que a verdade era muito complicada. A voz falhou em um grito. Oh, você está dizendo que não tenho direito à herança porque não conheci meu avô e eu não tive o direito de conhecê-lo? Não tive o direito de saber de onde venho? Por que devo sofrer pelas decisões que os adultos tomaram antes de eu nascer? Por que preciso provar que sou digna de ser reconhecida? Olhei para Curtis e Lorraine. E vocês não se importam comigo. Vocês precisam do dinheiro. Já dividiram tudo. Para vocês eu sou apenas uma fonte de renda. Como sempre fui um fardo. Lorraine soluçou. Curtis ficou vermelho. Darlene olhou para o chão. Senti minhas pernas fraquejarem. Minha voz caiu para um sussurro. Eu não queria esse dinheiro. Eu só queria saber quem sou. Mas agora eu sei. Não sou necessária para ninguém. Só o que posso dar. Olhei para o juiz.
Ah, agora não me importa. Façam o que quiserem. Levem, não levem. Não me importa. Eu me sentei. A sala ficou em silêncio. O juiz me olhou por um longo tempo, depois disse: declaro uma pausa de 15 minutos. Tess se aproximou de mim, tentou dizer algo, mas eu não ouvi. Eu olhava para um ponto vazio no chão e não sentia nada, nem alívio, nem dor, apenas vazio. Depois da pausa, o juiz voltou. Ele falou por um longo tempo, mas eu me lembro apenas de algumas palavras. As provas genéticas são irrefutáveis. O testamento é claro. Ellie Crane é declarada herdeira legítima. 3 milhões de dólares. Curtis sorriu. Lorraine chorou de alívio. Tess acenou com a cabeça, satisfeita. Jules se levantou e saiu da sala, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Bella ficou para trás. Ela se aproximou de mim, se inclinou e disse em voz baixa: sinto muito por você, criança, mas o dinheiro não vai salvá-la. Eu não respondi. Não porque não quisesse, mas simplesmente porque não havia palavras. Em casa, Curtis começou a falar imediatamente sobre distribuição correta, sobre investimento responsável, sobre o futuro de Rex. Ele tirava papéis, mostrava números, desenhava planos. Lorraine sentava-se na cozinha e bebia algo quente, olhando pela janela. Darlena andava pela sala de estar, olhando para mim de vez em quando. Eu sentava-me no sofá e olhava para um ponto. Parecia-me que, se eu me movesse, iria desmoronar em pedaços. Ellie, Lorraine se aproximou. Nós ganhamos. Você vai receber dinheiro. Tudo vai ficar bem. Eu não respondi. Ellie, diga algo. Eu continuei em silêncio. Rex entrou na sala de estar, olhou para mim e disse baixinho: ela não está bem. Vocês não veem? Ela simplesmente não está bem. Darlena se aproximou, parecendo assustada pela primeira vez. Ellie, eu sinto muito. Eu não queria. Eu me levantei e fui para o meu quarto. Fechei a porta, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Os dias seguintes se misturaram em um único vazio cinzento. Eu não me levantava, a não ser quando precisava ir ao banheiro. Não comia, só bebia água quando Rex trazia. Não respondia às mensagens. Não ia à escola. O telefone ficava desligado na mesa. Lorraine vinha várias vezes ao dia. Sentava-se na beira da cama, falava algo. Eu não ouvia. As palavras passavam ao lado, como o som da chuva. Um dia, ela disse: o dinheiro já está na conta. Você pode fazer o que quiser com ele. Eu não olhei para ela. Ellie, por favor, diga algo. Eu fiquei em silêncio. Ela começou a chorar. Levantou-se, saiu e 1 hora depois voltou com o telefone na mão. Eu marquei uma consulta com um psicólogo para você. Na sexta-feira. Eu não fui. Passou 1 semana. Depois outra. Eu ficava deitada olhando para o teto, onde as estrelas fluorescentes há muito tempo haviam parado de brilhar. Elas pareciam mortas, como tudo ao redor. Uma noite, Lorraine entrou novamente. Sentou-se não no canto da cama, mas no chão ao lado. Apoiou as costas na cama. Ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse baixinho: eu estraguei tudo, não é? Eu não respondi. Eu pensei que estava fazendo o certo, que estava te protegendo. Mas, na verdade, eu estava com medo de ficar sozinha, com medo de que Gavin fosse embora, com medo de não dar conta. E eu escolhi a mentira. E agora? Agora eu ganhei dinheiro, mas perdi você. Ela chorou baixinho, sem fazer barulho. Apenas os ombros tremiam. Fechei os olhos e pensei que Bella tinha razão. O dinheiro não havia salvado. 2 meses haviam se passado desde o julgamento e eu ainda não havia saído do quarto, não de verdade, pelo menos. Meu corpo se movia às vezes para o banheiro, para a pia, às vezes para a mesa, quando Rex trazia um prato com algo que cheirava a comida. Mas eu não estava lá. Eu não sabia onde estava. Lorraine me levava a psicólogos.
Lembro-me de fragmentos, consultórios com cadeiras macias, mulheres e homens que faziam perguntas com vozes suaves, como se eu pudesse desmoronar com um som alto. Talvez pudesse. Um deles disse a Lorraine: depressão grave, precisa de tempo. Outro: trauma, ela precisa querer falar. O terceiro ofereceu pílulas. Eu recusei, não porque tivesse medo, simplesmente não me importava. Pílulas ou não, que diferença fazia quando estava vazio por dentro? Lorraine não dormia. Eu ouvia ela chorar à noite, em silêncio, atrás da parede, tentando não me acordar. Curtis às vezes entrava no meu quarto, ficava parado na porta e dizia coisas como: você precisa se levantar, Ellie. Outras crianças da sua idade já estão trabalhando, estudando. A vida não acabou. Ele não entendia. Para mim, ela nem havia começado. Darlena não entrava mais. Eu a via às vezes, quando as portas estavam abertas. Ela passava rapidamente, como se tivesse medo de tocar. Ela sabia. Sabia que era ela quem havia acionado esse mecanismo, aquele teste de DNA, aquele presente. Tudo começou com isso. E agora ela não sabia como parar. Eu não sabia se eu queria que ela tentasse. Rex era o único que se sentava ao meu lado. Ele vinha depois da escola, sentava-se no chão, ao lado da minha cama, segurava minha mão, não dizia nada, simplesmente estava lá. Às vezes trazia um prato de comida, colocava na mesinha. Eu não comia. Ele a trazia de volta, fria e intocada. Mas no dia seguinte ele a trazia novamente. Um dia, enquanto eu estava deitada olhando para o teto, ouvi Lorraine falando ao telefone atrás da porta. A voz estava tensa, baixa. Eu não entendia as palavras, apenas o tom. Desespero. Uma semana depois, ou talvez duas, eu não estava contando os dias, ouvi uma voz desconhecida lá embaixo. Masculina, calma. Sr. Galloway. Eu não ouvi o que ele disse, mas Lorraine respondeu rapidamente, nervosamente. Então ele foi embora. E alguns dias depois, alguém bateu à porta. Lorraine abriu. Eu ouvi ela inspirar bruscamente. Surpresa, medo, então silêncio, então uma voz, feminina, fria e familiar. Senhora Crane, preciso ver Ellie, Bella Rothman. Eu não me levantei, não me virei. Continuei apenas olhando para o teto, onde as estrelas mortas não brilhavam há 5 anos. Atrás da porta, Lorraine falou baixo, mas eu consegui ouvir algumas palavras. Ela não sai, não fala, não sei o que fazer. A voz tremia. Então, passos na escada. 2, 3. Uma batida na minha porta. Eu não respondi. A porta se abriu. Bella Rothman entrou. Ela parecia a mesma de sempre. Ereta, de casaco escuro, com cabelos grisalhos presos para trás. Mas o rosto era diferente, mais suave. Ou talvez eu simplesmente não soubesse mais ler as pessoas. Ela se aproximou da cadeira ao lado da minha mesa, a moveu para mais perto da cama e sentou-se. Não disse nada, simplesmente ficou sentada. Eu sentia seu olhar, mas não me virei. Passaram 5 minutos, talvez mais. Então ela falou baixo. Você realmente não se importava com o dinheiro. Eu não respondi. Eu pensei que você estivesse mentindo, que isso fosse parte do jogo. Mas você não estava jogando, estava? Eu fechei os olhos. Meu filho Devin também era solitário, continuou ela. Oh, ele também não sabia pedir ajuda. Ele também sofria por dentro, mas não dizia a ninguém. Ele escondia tudo tão profundamente que, quando morreu, eu nem sabia o quanto ele estava mal. Nos últimos anos, nós mal nos comunicávamos, por isso eu estava tão zangada que vocês estavam mexendo na memória dele. Mas nisso, vocês são realmente parecidos. Algo dentro de mim estremeceu. Não era dor. Algo mais. Ela se levantou, se aproximou da janela. Eu não posso devolver a vida a ele, mas posso ajudá-lo, não por dinheiro, não por lei, simplesmente porque você é sua filha e você não é culpada pelo que aconteceu. Eu virei lentamente a cabeça. Pela primeira vez em muitos dias, olhei realmente para alguém. Ela estava de costas para mim, olhando pela janela, onde havia um dia cinzento e uma rua vazia. Ela saiu do quarto.
Fora da porta ouviram-se vozes dela e Lorraine, por muito tempo abafadas. Então Lorraine chorou alto, sem reprimir-se. Eu ouvi enquanto ela dizia: "Eu darei a vocês tudo, qualquer coisa, só para que ela volte." Bella respondeu algo baixinho. Depois disse mais claro: "O dinheiro não vai ajudar aqui, mas eu posso levá-la por um tempo para esta minha casa, longe desta casa, dar-lhe tempo e espaço." Lorraine ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse baixinho: "Você vai levá-la?" "Por um tempo, até que ela melhore." "E se não melhorar?" "Então eu não sei, mas assim como está agora, ela não vai viver." Lorraine chorou novamente. Depois disse: "Está bem, levem ela." 2 dias depois, eu estava sentada no carro de Bella Rothman, olhando pela janela para a estrada que se afastava de casa. Rex estava na varanda, acenando. Lorraine chorava. Curtis ficou de lado, desconfortável, como se não soubesse o que fazer com as mãos. Darlene não estava lá. Ela se escondeu no quarto. A casa de Bella era antiga, de madeira, com tetos altos e um piso rangente. Cheirava a madeira, livros antigos e algo adocicado. Canela, talvez. Ela me mostrou o quarto em cima, pequeno, com uma cama debaixo da janela, uma mesa e um armário. Nas paredes não havia nada, paredes vazias, como uma folha em branco. "Este é o seu quarto", disse ela. "Enquanto quiser." Eu não respondi, simplesmente entrei e fechei a porta. Nos primeiros dias, eu quase não saí. Bella não insistiu. Ela deixava comida na mesa do corredor. Um prato com algo simples, um sanduíche, sopa, frutas. Às vezes eu comia, às vezes não. Ela não comentou. Certa noite, ela bateu e entrou sem ser convidada. Sentou-se na beira da cama. "Devin gostava de consertar coisas velhas", disse ela. "Relógios, rádios, motocicletas." Ele dizia que havia algo honesto nas coisas quebradas. "Elas não fingem que tudo está bem." Eu a olhei. "Ele nunca se casou", continuou ela. "Não porque não quisesse, mas porque tinha medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de decepcionar. Como eu. Eu sempre quis para ele algo melhor. Um emprego bom, uma esposa certa, estabilidade. E ele só queria ser feliz, mas não sabia como." Ela se levantou. Seu avô, Oswald, suspeitava que Devin pudesse ter um filho. Ele nunca falou sobre isso em voz alta, mas eu vi como ele olhava para Devin com esperança. Por isso ele escreveu sobre descendentes desconhecidos no testamento. Ele queria que soubessem, se eles existem, não são esquecidos. Ela saiu, fechando a porta suavemente. Passaram-se semanas. Eu comecei a sair do quarto, primeiro para ir à cozinha, depois para a sala de estar. Bella me contava histórias sobre Devin, sobre sua infância, sobre como ele quebrou o motor pela primeira vez e não dormiu por 3 dias até consertá-lo. Sobre como ele sonhava em ir para a Califórnia, ver o oceano, mas nunca foi porque tinha medo de deixar a mãe. Um dia, ela me levou ao cemitério. Nós paramos diante de 2 sepulturas, as de Oswald e Devin Rothman. Pedra branca, inscrições simples, datas, nomes, nada supérfluo. Sentei-me na grama. Olhei para a pedra com o nome do meu pai, que nunca conheci, e chorei. Não silenciosamente. Alto, amargamente, como se algo dentro de mim finalmente tivesse se quebrado e liberado tudo o que havia se acumulado. Bella sentou-se ao meu lado, colocou a mão no meu ombro, não disse nada, simplesmente estava lá. Alguns meses depois, voltei para casa. Quando Lorraine abriu a porta, ela chorou imediatamente. Me abraçou tão forte que mal podia respirar. Eu a abracei em resposta. Não porque tudo ficou bem de repente, mas porque ela estava tentando. Estávamos sentados na cozinha. Eu, Lorraine, Rex. Curtis estava no trabalho. Darlene havia ido embora. Lorraine girava nervosamente a xícara em suas mãos.
Usei parte do dinheiro, disse ela baixinho. 300 mil. Paguei a hipoteca, os créditos, paguei os cursos de Rex. Eu sei que não tinha o direito. Mas naquela época, eu não pensei que você voltaria. Eu olhei para ela por um longo tempo. Depois, acenei com a cabeça. Está bem. Ela levantou os olhos, surpresa. Está bem? Sim, está bem. Ela começou a chorar novamente. Uma semana depois, Bella veio almoçar. Ela sentou-se à mesa, olhou para Lorraine e disse: Você pediu que entregássemos todo o dinheiro para Ellie. Eu poderia ter tomado. Tenho advogados suficientes. Mas não farei isso. Porque esse é o dinheiro do meu marido e ele o deixou para os netos. Ellie é uma delas. Esse é o dinheiro dela. Não é seu, não é meu, é dela. Ela me olhou. Faça com eles o que achar necessário. Mas lembre-se, agora você é livre. Você tem escolha. Em seguida voltou-se para Lorraine. E não mexa mais no dinheiro da neta. Lorraine acenou com a cabeça, apertando os lábios. Bella se levantou, aproximou-se de mim, colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: Você realmente se parece com ele, com Devin. Não se esqueça disso. À noite, eu estava sentada no meu quarto com o notebook. Na tela, uma lista de universidade. Programas, especialidades, prazos de inscrição. Eu rolava as páginas e pensava sobre o que agora podia escolher. Para onde ir, o que fazer, como viver. Eu olhei para a foto de Devin que Bella me deu. Ele é jovem, sorri, segura uma chave de fenda nas mãos. No verso, com letra antiga, está escrito: Devin, 20 anos, primeiro dia de trabalho. Eu disse baixinho: Obrigada por ter me deixado não apenas dinheiro, mas a possibilidade de viver. Do lado de fora começava a escurecer. A casa estava silenciosa. Eu senti que pela primeira vez em muitos meses não me assustava pensar no amanhã. Havia ainda muito trabalho pela frente. Terapia, conversas com a mãe, restauração da confiança, mas agora eu sabia. Eu tinha uma escolha. E isso era realmente mais do que dinheiro. Eu abri um novo arquivo e comecei a escrever a minha inscrição para a universidade. Algo novo me esperava. Algo mais do que apenas o futuro.